Bom dia a todas. Hoje, então, seria a nossa última aula desse semestre, Seminário Integrador da Saúde da Mulher. E estamos quase acabando essa última aula. Essa disciplina de hoje, fiquem despreocupadas que ela não vai cair na avaliação final. É só para concluir as disciplinas, o desfecho das disciplinas, incluindo, então, esse assunto de hoje. Espero que vocês tenham estudado, tenham visto as aulas, né, tanto no YouTube quanto no AVA. Recomendo que vocês assistam às aulas. Vou dizer algumas coisas que vocês podem se nortear, então, para essa prova, que será no dia 15, tá? Dia 15, deixarei disponibilizada a prova para vocês. É o mesmo esquema das outras provas. Vocês façam com bastante atenção e consigam uma boa nota para fechar o semestre com chave de ouro. Em cada um desses balões está bem esclarecido as matérias que vão cair nessa última prova, então. Vocês seguiem pelos títulos das aulas e estudem essas aulas, ouçam novamente essas aulas. Diferentes situações no universo feminino, mulheres do Brasil, mulheres em situação de prisão, diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde à Mulher, a mulher idosa e a sociabilização e os transtornos mentais nas mulheres. Dando um apanhado geral, nós vamos falar um pouco na prova, ou vou questionar para vocês um pouco do Sistema Único de Saúde e qual é a orientação e capacitação para uma atenção integral à saúde da mulher e como é feito o controle de patologias que são mais prevalentes nesse grupo etário, né? Que são, nesse grupo de mulheres. Independente da idade, essas mulheres devem ter toda a atenção e garantido o seu direito à saúde, enfatizando aquelas que têm hipertensão, diabetes e demais doenças que sejam crônicas. Essas mulheres precisam ser vistas com bastante cuidado. Outra questão também enquanto às políticas de saúde da mulher, elas devem ser compreendidas na sua dimensão, né? Tendo uma criação, ampliação de condições necessárias para o exercício de todos os direitos da mulher, seja no âmbito do SUS, com muita atuação, com bastante atuação em parceria com setores da saúde, com outros setores governamentais, com destaque para a segurança, a justiça e a educação dessas mulheres. Além disso, também, o questionamento vai em torno do atendimento à mulher, que deverá se nortear pelo quê? Por respostas a todas as diferenças, sem discriminação de qualquer espécie, sem imposição de valores e crenças pessoais, dando enfoque ao atendimento que deve incorporar processo de sensibilização de profissionais para que trabalhem com humanização na prática em saúde a essas mulheres. E também nós vamos falar um pouquinho, vou perguntar também algumas questões relacionadas àquela aula de diferentes situações no universo feminino, onde se foca também a questão da beleza, do envelhecimento, das mulheres que fazem reposição hormonal, como que é feita essa reposição hormonal, e se é indicado medicalizar o corpo das mulheres em busca de um rejuvenescimento, né? Se isso não vai prejudicar as mulheres, pensar bem nessas questões, viu? E também tem questões relacionadas a esse assunto ainda, que eu falo um pouco das mulheres lésbicas, como que elas se previnem de algumas doenças, se elas acham que essas doenças que acontecem nas mulheres que não são lésbicas, né? Se elas acham que elas estão isentas de algumas doenças, quais são as doenças que elas estão isentas. Estudem bem essa parte também. Vamos falar também um pouco das mulheres negras. Em relação às mulheres brancas, algumas doenças elas têm mais tendência do que as mulheres brancas
prestem atenção nesse slide, prestem atenção nesse assunto, estudem, ouçam novamente a aula. Outras questões também em relação aos cuidados hormonais, o que deve ser feito de cuidado, né, para quando essas mulheres tomam terapias hormonais. Vou também questionar naquela aula de transtornos mentais nas mulheres. Ouçam bem aquela aula que tem um slide, tem alguns assuntos falando de suicídio nas mulheres, quais são essas mulheres que têm mais propensão a suicídio e por que esse suicídio acontece muito nessas mulheres, tá? Outras questões também sobre as mulheres encarceradas, quais são os cuidados que essas mulheres têm lá na questão da prisão, se tem algum cuidado direcionado para ela, tá? O que é o Programa Nacional de Integração dessa mulher, a lei, o decreto-lei, que traz na questão da mulher idosa uma sugestão, né, para que essa mulher pense na aula de sociabilização, o que essa mulher tem que buscar para ela ter uma vida feliz, mais qualidade de vida, tá? Então, essas aulas que eu estou dando dicas, que estão aqui nos balõezinhos, que é diferentes situações do universo feminino, mulheres do Brasil, mulheres em situação de prisão, diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, a mulher idosa e sociabilização, transtornos mentais nas mulheres, são as aulas que irão cair nesta prova. Então estudem, gente, para que vocês tirem uma boa nota e fechem esse semestre de verdade. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nessa disciplina, tá? Que ela é muito importante. E agora, principalmente as meninas que vão para o 9º semestre, com certeza vocês já vão para a UBS, vão fazer estágio nas UBS e vocês vão com uma boa base se ouvirem essas aulas, principalmente essa aula de hoje, que eu não vou cobrar na prova, mas vocês serão cobrados na vida prática a partir do momento que for para uma UBS fazer estágio. Então não deixe de ver essa aula de hoje também, tá? Não pense que o semestre acabou, não vai cair na prova, não precisa ouvir a aula. Ouça essa aula de hoje, depois ouça novamente com mais calma, porque vocês vão utilizar essa aula nas UBS, tá? É o que há no momento em tratamento de mulheres, de crianças, de adulto, de todas as faixas etárias, é essa aula de hoje. Então vamos lá, a aula de hoje. A aula de hoje é um assunto muito importante, é chamado de linha do cuidado. É o que há de mais moderno na relação terapêutica dos pacientes e do Sistema Único de Saúde. O que é essa linha do cuidado? A linha do cuidado, ela representa um contínuo. O que é isso? Um contínuo assistencial composto por ações de promoção, de prevenção, de tratamento e reabilitação e de todos os pacientes que são atendidos pela Unidade Básica de Saúde ou que seja pelo SUS. As linhas de cuidados, elas são estratégias de estabelecimento de percursos assistenciais. Quando a gente fala percursos assistenciais, eu estou me referindo o próprio nome já diz, linha de cuidado. Qual que é o caminho que essas pessoas fazem quando estão doentes? Elas procuram uma unidade básica, depois elas se direcionam para qual sentido, para onde elas são encaminhadas para um tratamento que seja de prevenção, de reabilitação. Então, a linha do cuidado é uma estratégia que foi implementada recentemente nas UBSs em tratamentos de todas as faixas etárias para que haja um maior envolvimento de todos os profissionais e um maior esclarecimento para o usuário de qual caminho ele deve seguir e qual o percurso assistencial que ele vai seguir até chegar no objetivo que ele precisa, que é, de repente, um tratamento eficaz, ou com um tratamento especializado, ou uma reabilitação. Esse slide ele está mostrando bem simplesinho o que significa a linha do cuidado, qual que é o verdadeiro sentido da linha do cuidado. A linha do cuidado, então, é o itinerário que o usuário faz por dentro de uma rede organizada de saúde.
esse paciente ele precisa seguir alguns caminhos para que ele não se perca no caminho, ele deixe de ser atendido adequadamente, ele deixe de ser atendido por um especialista, ele acaba deixando de fazer um tratamento adequado porque ele desiste do tratamento no meio do caminho. Então, a linha do cuidado ela foi criada para que esse itinerário do usuário ele faça dentro de uma rede organizada de saúde e que ele não perca tempo, que os profissionais sejam ali especializados para acolher essas pessoas e darem para elas o melhor atendimento possível, seja ela mulher, seja ela homem, criança, idoso, e que ela alcance então o objetivo que ela espera, que é o tratamento, a reabilitação, a cura, a melhoria de sua saúde. Quando uma unidade de saúde ela trabalha com a linha do cuidado, ela consegue definir quais são as ações e os serviços que devem ser desenvolvidos nos diferentes pontos de atenção de uma rede, seja a nível primário, secundário e terciário, e nos sistemas de apoio às redes do SUS. Elas expressam os fluxos assistenciais que devem ser garantidos para que o usuário ele tenha um atendimento às suas necessidades. E elas funcionam como instrumento de trabalho da gestão e da assistência. Então, a linha do cuidado hoje ela é utilizada em todo o Brasil, porque ela é muito importante para que, como eu disse no slide anterior, para que o usuário não fique por aí andando, batendo cabeça, procurando uma assistência mais especializada e ele acaba não encontrando. Todos os gestores do SUS que estão dentro dessas linhas de cuidado e todas as pessoas, os profissionais ligados à assistência, eles devem conhecer o que se faz numa linha de cuidado e qual que é o objetivo dessa linha de cuidado para um atendimento adequado para as pessoas. Então, voltando lá, qual que é o objetivo, qual que é a finalidade da linha do cuidado? É expressar os fluxos assistenciais seguros e garantidos ao usuário, como eu disse antes, para que ele não fique por aí perdido, batendo cabeça, procurando uma assistência que ele não vai encontrar. Então, a partir do momento que ele vai sendo direcionado para garantir que o seu cuidado seja atendido lá na frente, com objetividade, com clareza, com equidade e também com individualidade, esse usuário, é claro que ele vai se sentir muito melhor e o seu tratamento ele vai ter uma outra visão, um outro fluxo, que é um fluxo que gera os resultados mais positivos para os usuários. Então, a linha do cuidado, como ela funciona? Ela funciona com base em projetos terapêuticos e toda a equipe multidisciplinar, que é um conjunto de atos assistenciais que vão sendo pensados para que resolva determinado problema de saúde do usuário. Como eu já venho dizendo, o usuário ele tem que entrar numa assistência que seja primária, secundária e terciária, mas que ele tenha um direcionamento adequado para resolver o seu problema de saúde. E aí os projetos terapêuticos que são inseridos nessa linha de cuidado, eles têm que ter a capacidade de atender esse paciente e realmente melhorar, né, o seu atendimento ou garantir que a assistência seja uma assistência de qualidade. Vamos lá então um exemplo de linha do cuidado para que vocês entendam como ela funciona. De repente vocês estão numa UBS, vocês são enfermeiros de uma UBS. Chega um paciente com determinado problema e vocês têm que encaminhar esse paciente para algum local, que seja para que ele seja atendido, para que ele atenda às suas necessidades. Então esse paciente pode ser encaminhado para o CRAS, que o CRAS é um centro de referência de assistência social, porque de repente o contexto problemático desse paciente está mais na questão social, familiar, e que ele precisa de uma orientação, ele precisa de uma assistência que está direcionada às questões sociais. Pode ser uma academia de saúde, onde os pacientes eles são encaminhados para uma reabilitação, pode ser para mais uma reabilitação e mais também uma questão de atividade física para
a preservação da saúde. Um diabético, um cardiopata que fez uma cirurgia recente, ele pode então ser encaminhado para uma academia de saúde. Veja como é bacana. Também ele pode ir para uma melhora em casa, que é a segurança do paciente, né, para o conforto do seu lar. Aí nesse caso, ele pode receber algumas orientações de como ele trabalhar um pouco dentro de casa, o trabalho que eu digo assim, como ele pode melhorar as suas condições dentro de casa para que ele tenha uma saúde de qualidade, uma melhor resposta à sua saúde. O telesaúde, que é onde ele faz a comunicação. Essa comunicação pode ser para retirar dúvidas, pode ser para marcação de consulta. E desse telesaúde, vejo que a flechinha vai para o ambulatório de especialidades, que é onde ele pode marcar uma consulta dependendo do que foi solicitado nessa UBS. Também daqui no ambulatório de especialidades, de repente ele precisa de uma cirurgia e aí ele é encaminhado para um hospital. O hospital, a partir do momento que ele terminou a sua parte cirúrgica e que ele precisa ter um encaminhamento de prosseguimento ali com a sua saúde, uma reabilitação, ele é encaminhado novamente para a UBS. A UBS pode direcionar esse paciente também para o CRAS ou para a academia de saúde ou para ter orientações para que ele faça dentro do seu domicílio, ele tem mais condições de tratamento, uma recuperação melhor. E também tem o programa de saúde na escola, que também envolve, aqui nesse caso, são as crianças, né, para ver as doenças da infância, os tratamentos que podem englobar aí a família, de orientações à família para que tenha uma abrangência nessa idade infantil. E tem uma UPA aqui embaixo, que é a unidade de pronto atendimento, 24 horas, onde esse paciente, dependendo de como ele chega numa UBS, ele chega com um ferimento aberto, ele chega com uma situação de uma glicemia alterada, a UPA a UBS pode encaminhar esse paciente para uma unidade de pronto atendimento. Todas essas áreas, vocês vejam que ela é chamada de linha de cuidado porque elas devem ter integração entre si. Então vejam que a UBS, que é o nosso atendimento primário, ele vai direcionar o paciente para qualquer uma dessas situações ou dessas opções, dependendo do que ele necessita. Quando a gente fala aqui de integração, é que essas unidades elas têm que se falar entre si. Então, os gestores dessas unidades, eles devem estar cientes dessa linha de cuidado e que o paciente, ele pode ser encaminhado de uma desses setores. E vejam que a flechinha, ela vai e ela volta, porque ele pode ir, ele pode voltar. A UBS acaba sendo o coração de tudo. Por isso que hoje, gente, existe uma valorização um pouco diferenciada do enfermeiro de UBS. E ele está tendo um crescimento maior, tanto em conhecimento como em abrangência de situações que antes ele não tinha. Então, ele acaba sendo o dono da situação dentro de uma UBS. É um dos setores que, no meu ponto de vista, o enfermeiro ele tem muita autonomia para trabalhar. Se ele tiver uma boa equipe, ele vai conquistar muitos espaços dentro de todos esses braços que integram essa UBS. E ele pode tratar ali os seus pacientes da região que ele trabalha com muito mais qualidade. Mas qual é o papel da gestão dentro de uma linha de cuidado? É orientar os gestores no planejamento, programação e avaliação de todos os cuidados. Em que modalidades? Modalidade de atendimento que o sistema de saúde precisa oferecer. Quais são essas modalidades que nós já falamos lá no slide anterior? Ele precisa conhecer tudo isso, ele precisa saber qual é o planejamento, qual é a programação e fazer uma avaliação de todas as modalidades, os procedimentos necessários, quais são os exames que o SUS oferece, quais são os tratamentos, quais são os medicamentos de alto custo que estão disponíveis, quais são as burocracias que que o paciente precisa entender para que ele adquira de repente um medicamento de alto custo. Também eles devem entender como que se dá a prevenção, detectar e tratar precocemente esses pacientes. Por isso que a linha do cuidado, a UBS acaba não trabalhando sozinha. Ela tem vários braços que são interligados, cada
todos eles com profissionais que devem ser capacitados para entender que esse paciente ele tem que fazer uma trajetória e que seja benéfica para, no final, ele ter um resultado, como eu disse, satisfatório para a sua busca, né? Que é a melhoria na sua saúde. Quantos e quais tipos de serviços assistenciais o sistema de saúde locais oferecem para assistência? Porque não adianta nada ele ser um gestor de uma UBS e não entender que ele tem um CRAS, que ele tem uma linha, um braço que pode atender as crianças, que é aquela questão da valorização mais focado na escola. Ele não sabe também que de uma UBS ele pode, ela deve ser integrada com a UPA e que ele pode movimentar esse paciente em qualquer situação de risco para essa UPA, para que ele seja atendido. Então, o gestor ele deve entender tudo isso. Então, os gestores devem ser orientados no planejamento, na programação e na avaliação de todos esses cuidados que percorrem a linha do cuidado. Do ponto de vista assistencial, a linha do cuidado ela serve de guia ou de roteiro para orientar o profissional de saúde sobre os procedimentos mais efetivos no controle e tratamento de determinadas doenças e os seus respectivos pontos de atenção corresponsáveis no processo assistencial. Vem um paciente diabético, então a assistência, tanto o enfermeiro quanto os técnicos que trabalham dentro de uma UBS, eles devem dar um tratamento efetivo para esse paciente. Além disso, não é só o tratamento ali em si, ele deve controlar essa doença e deve ter uma atenção que seja em todo o processo assistencial, na forma de prevenção de mais complicações da saúde dessas pessoas. A hipertensão também, a gente fala hipertensão e diabetes porque são as doenças mais comuns, né, para que são tratadas e são assistidas dentro de uma UBS, mas eles devem saber que existe um caminho além da UBS, que esse paciente ele pode ser indicado, ou pode ser encaminhado para melhoria da sua saúde. A linha do cuidado, ela trabalha também com premissa. O que é a premissa? Ela identifica a identificação da própria unidade básica de saúde como um elemento estrutural do sistema. É o que eu disse antes, acaba sendo o coração de tudo. Porque a partir dali, que o enfermeiro ele faz a estratificação de risco. O que é, gente, uma estratificação de risco? Guarde bem essas palavras, que vocês vão utilizar muito na vida prática. A estratificação de risco é quando ela é realizada na atenção primária e ela segue uns parâmetros que são estabelecidos em diretrizes clínicas baseadas em evidências. A classificação desses pacientes devem ser de baixo risco, de moderado risco ou de alto risco e de muito alto risco. É baseado em score de classificação. E esse score, ele é feito através de uma escala que ela é própria e esses enfermeiros, eles utilizam para ver se esse paciente, quais são as condições dele e qual é o risco que ele está correndo naquele momento e em qual unidade ele pode ser encaminhado. De repente é um paciente que ele precisa urgentemente de um hospital, né? Então, ou de uma unidade de pronto atendimento. Essa estratificação de risco vai mostrar e vai ter registrado o que esse paciente precisa, qual é o caminho que ele deve seguir. Equipes multiprofissionais com atuação interdisciplinar, quer dizer o quê? Todos devem agir ali. Hoje a gente sabe que dentro de uma equipe multidisciplinar, de uma UBS, existem vários profissionais. Existe o farmacêutico, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, hoje o dentista também está lá, né? Além do enfermeiro, do médico, assistente social ou psicólogo. É uma equipe grande e que deve ser atuante e garantir de referência. Aliás, garantia de referência e contra-referência qualificada entre os diferentes setores. Então, a UBS, ela manda para um setor de referência e esse setor de referência, ele deve indicar, se não for o caso dele atender, ou esse paciente se complicou demais, ele precisa de uma especialidade, ele tem que mandar para uma outra referência que seja qualificada, mas que esteja dentro de todos os setores onde
existe uma abrangência de cuidado para esse paciente, dentro de uma linha do cuidado determinada pelo SUS. Para se fazer uma linha de cuidado, ela é simples, o problema é como funcionar, para fazer essa linha funcionar. Então, é importante que haja, né, um pacto entre os gestores, de acordo com a regionalização de rede assistencial. Esse pacto é feito porque eu posso ser gestora de uma unidade básica em uma determinada região e o meu paciente ele precisa de um exame que só pode ser feito em uma outra rede básica de outra região. Esse pacto, entre os gestores, é para que eles possam suprir as necessidades um dos outros. Acordo de funcionamento, que são os fluxos entre uma rede de apoio diagnóstico e terapêutico, os serviços de urgência e hospital, assim como as áreas de meio de secretaria de saúde também. Todos esses fluxos, eles devem estar em perfeito funcionamento para que o paciente, o usuário do SUS, ele não fique sem uma assistência, sem uma orientação e sem um cuidado que seja específico. Porque ele pode, de repente, ter um tumor, ter um câncer, e esse tratamento, ele depende de um diagnóstico mais preciso, um diagnóstico mais rápido, para que ele tenha um tratamento, um serviço hospitalar, que seja, então, uma cirurgia rápida, para que depois ele possa entrar num tratamento terapêutico, que pode ser uma radioterapia, uma quimioterapia. Todas essas áreas, elas devem se falar. Então, para que isso funcione, tem que existir esse pacto entre os gestores. Eles devem falar a mesma língua e eles devem estar abertos para que uma unidade possa ajudar a outra quando ela não consegue suprir as necessidades desse paciente. Ele deve ter um leque de opções para que esse paciente não fique sem tratamento. Além disso, para que uma linha do cuidado funcione, os serviços de saúde eles devem se organizar de forma que garanta que o fluxo entre os diversos serviços eles funcionem de maneira adequada, de maneira harmônica, assegurando o acesso aos usuários. Os usuários, quando eles são encaminhados para um determinado serviço, ele tem que ter o acolhimento de maneira adequada, ele tem que ter um acesso aberto e ele tem que ser atendido com equidade. Nessa ilustração, que é um fio aqui, aliás, é uma linha, né, onde tem um começo e tem um fim, está se resumindo, então, o que na verdade quer dizer a linha do cuidado? A linha do cuidado, ela deve ter um início e ela deve ter um fim. O usuário não pode ficar no meio, estagnado, parado, esperando uma assistência que ele não recebeu. Ou ele foi encaminhado para um determinado setor, onde não houve um acesso, não houve uma abertura de portas, um acolhimento, e ele acaba voltando para o UBS mais do que perdido e sem nenhuma resolução para o seu problema. Então, a linha do cuidado, ela surgiu para que haja um tratamento objetivo para esse paciente, um atendimento de qualidade, com objetividade, onde ele possa encontrar o início do seu tratamento e chegar até o final dele sem ter tantos transtornos como a gente vê, né, onde não existe a linha do cuidado ainda estabelecida, o sofrimento desses pacientes que frequentam o SUS. Mas o SUS, ele está, no meu ponto de vista, ele tem muitas propostas que são boas demais e precisa que saiam do papel mesmo, né, que tenham bastante efetividade. E se alguma de vocês escolherem trabalhar no SUS, faça isso, trabalhem com coragem mesmo, bota para funcionar todos esses projetos que existem no SUS, que são projetos diferenciados, são projetos bons, que só trazem benefício à população e à sociedade. Para que haja a estrutura de uma linha de cuidado, ela deve ser feita em todo o país, ela deve ser entre as regiões, ela deve ter o mesmo comportamento em todos os setores de todo o país. Então, nós vamos seguindo agora e vou dizer para vocês como que se estrutura uma linha do cuidado. Para se estruturar uma linha do cuidado, a primeira coisa é fazer o mapeamento da rede, mapear a rede de serviços de saúde e todos aqueles que devem estar envolvidos, propor uma discussão das linhas de forma coletiva.
Então, eu saber que diante de mim, onde eu trabalho numa determinada UBS, como é essa minha região, o que tem para me oferecer, se o meu paciente chega com uma determinada queixa, para onde ele vai? Precisa, então, mapear essa rede ao redor dessa UBS e saber, então, o que tem para oferecer para esse usuário. Quais são os serviços que estão correlacionados com aquela UBS ou que podem ser correlacionar com a UBS de forma que proponha um tratamento maior. Para tudo isso, precisa então uma discussão dessas linhas de forma coletiva. O enfermeiro não pode tomar essa decisão sozinha, envolve os gestores, né, em saúde, que tenham que sentar realmente e traçar um plano de mapeamento para que essa rede funcione de verdade. Então, a primeira coisa é mapear essa rede. Como eu disse antes, a linha do cuidado, a partir do momento que ela é mapeada, toda a rede que tem em volta de uma UBS, pode se formar, então, dentro de um município, pode ser referência, né, de uma determinada região. A sua dimensão da linha do cuidado vai depender da realidade de cada local e das pactuações desenvolvidas pelos gestores. Como eu disse lá no slide anterior, tem que haver um pacto em saúde desses gestores. Eles têm que conhecer os gestores mais próximos, das unidades mais próximas, da UBS para o Hospital do SUS, da UBS para os ambulatórios, porque de repente ele precisa encaminhar esses pacientes para essas regiões. Então precisa saber qual é a dimensão, como que é a dependência, a realidade de cada local, para que eles possam traçar uma linha, né, um mapeamento de referência que seja dentro de um município ou dentro de uma região. A segunda questão importante para se manter uma linha de cuidado, para se estruturar uma linha de cuidado, é realizar oficinas de trabalho com todos os envolvidos com determinado segmento de cuidado. E nessa oficina, produzir os pactos. A oficina de trabalho, ela faz os pactos de gestão e ela define o fluxo do cuidado, dependendo das especialidades que ela determina e que ela tem ao seu redor. Então, isso precisa ser montado, estruturado, antes da linha do cuidado começar, né, a ter lá, mostrar como que está sendo esse trabalho, se está sendo eficaz, está sendo objetivo para o usuário ou não. Sentar e fazer todos esses envolvimentos é muito importante na estruturação da linha do cuidado. Então, nas oficinas que são montadas, né, para a discussão dessa linha do cuidado, da estruturação, é importante mapear todas as possibilidades de acesso aos serviços pelos usuários. É importante trabalhar com base nas necessidades dessas pessoas e desobstruir os entraves burocráticos de acesso ao serviço, facilitar a vida dessas pessoas para que quando elas busquem um tipo de assistência especializada, elas tenham acesso, tenham as portas abertas e encontrem a resolução para o seu problema. Os fluxos de cuidado integral à saúde, eles devem ser ininterruptos, então não deve ter interrupção nesse caminho, por isso que é chamado linha do cuidado, não pode ter quebras, ela tem que ter um começo, ela tem que ter um fim, tem que ser uma linha que tenha um segmento completo e que ela busque então facilidade para esses usuários, para que eles deixem de sofrer quando eles procuram por um tratamento e eles se encontram com muita dificuldade. Depois que se constrói e se organiza a linha do cuidado, elas devem se manter funcionando. Então, é importante que haja uma gestão das linhas de cuidado organizadas, é importante que haja um gestor, um colegiado gestor, pensando em operacionalizar os seus fluxos, garantindo que os caminhos de acesso aos serviços, eles permaneçam abertos para esses usuários, que eles não encontrem, então, entraves e nem dificuldades burocráticas para que eles cheguem ao seu objetivo, que é alcançar uma assistência. Aqui nesse slide está esquematizado um modelo de linha de cuidado, no caso de um adulto, que ele tem diagnóstico em uma UBS, um centro de tratamento mais especializado, específico no caso de um HIV. O usuário ele procura uma UBS, e a UBS ele vai para um acolhimento, aconselhamento, onde é feito um diagnóstico. Esse diagnóstico ele mostra um resultado. Esse resultado ele tem dois caminhos.
Se é um resultado negativo, ele vai para a educação e prevenção da doença. Se é um resultado positivo, ele tem uma consulta de enfermagem, onde há a solicitação de alguns exames específicos para o HIV, que é o CD4, o CV, investigar também uma tuberculose, uma hepatite B e C. E ele é atendido por uma equipe multiprofissional. Essa equipe multiprofissional, ela tem dentro dessa equipe uma consulta médica. Esse médico faz a estratificação de risco, como já vimos no slide anterior, se o paciente é de baixo risco, médio risco, de alto risco ou de muito alto risco. E aí ele vai ter um segmento. Esse segmento ele pode ser uma unidade básica ou ele pode ser, então, num serviço de atendimento especializado de acordo com as necessidades desse paciente. Então, vejam que é uma linha que ela tem um começo e ela tem um fim. E constantemente esse paciente vai recebendo atendimento e ele não fica perdido e nem desamparado na sua assistência. Ainda mais no caso desse, que é um paciente que tem uma doença infecto-contagiosa e que ele não pode perder, né, o fio da meada, ele não pode deixar de ser tratado, ele não pode interromper seu tratamento a partir do momento que é feito um diagnóstico. Então, ele tem que seguir uma linha de cuidado que seja clara, que seja objetiva e que atenda às suas necessidades completamente. Então, terminando a questão dessa linha do cuidado, né, a linha do cuidado ela deve ser vista como um processo de médio e longo prazo, na medida em que muitas vezes ela vai envolvendo mudanças estruturais no sistema e mudança de comportamento e de atitudes de seus profissionais. Então, dependendo da situação, essa linha ela vai tendo algumas introduções, algumas intervenções, mas o contexto ele não pode ser mudado, que é o atendimento do começo ao fim ao paciente em diferentes necessidades. Então, eu trouxe essa aula para vocês porque eu achei muito importante finalizar o semestre com essa aula, mostrando que vários focos assistenciais, inclusive para as mulheres, podem estar introduzidas nessa linha do cuidado, como uma mulher que de repente descobre um nódulo de mama e ela pode seguir, dependendo da UBS que já tem essa linha de cuidado implantada, ter um segmento, né, de todo o seu cuidado até a melhora e até a conclusão do seu tratamento. Bom, pessoal, finalizando então essa disciplina, eu termino com essa aula. Quero agradecer a todos vocês por terem enfrentado esse semestre com muita garra e coragem, que foi difícil para todos nós, professores e vocês alunos. Procurei fazer o melhor que pude, existem falhas, nada é perfeito, desculpe aí algumas falhas, algumas entremeios aí que não foram tão satisfatórios, mas espero ter tido a oportunidade de ajudar vocês a compreender um pouco sobre o universo feminino e como essa mulher é tratada na realidade do nosso Sistema Único de Saúde. Estudem para a prova, as dicas de prova eu já dei lá no primeiro slide, revejam aquelas aulas que vai ajudar bastante vocês a fazer uma boa prova. Espero que a gente se encontre o semestre que vem de forma presencial, se não for em nenhuma disciplina, que seja pelo menos lá no pátio para a gente tomar um café. Obrigada a todos, tenham uma boa aula e tenham uma boa prova. Estou à disposição, tá? Se tiver alguma dúvida, mas eu acho que já está bem esclarecido lá no primeiro slide os pontos que irão cair na prova. Agora depende de vocês, vocês têm que estudar para fazer uma boa prova e para que também tenham esse conhecimento dentro de vocês, né? Porque agora já não compete mais ao professor, à medida que vocês vão aprendendo, esse conhecimento tem que estar sendo totalmente revisto em todo tempo, acrescentado com outras coisas, né? E as meninas do 8º já vão para a vida prática daqui a pouco e espero que essas aulas ajudem vocês lá na frente. Um bom dia para todas e uma boa semana e boa sorte.